Olá, está começando mais um programa Câmara Aberta. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dudal Ferreira, recentemente em sessão na Casa de Napoleão Laureano, apresentou o concurso público da Câmara Municipal de João Pessoa, que será realizado ainda este ano. Inclusive, já foi publicado o edital e está no site da Câmara, que vem a ser o www.cmjp.pb.gov.br. E para falar mais desse concurso, desse edital, nós convidamos o Paulo Eduardo, ele é presidente da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal e também é presidente da comissão organizadora e de acompanhamento deste concurso. Paulo, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Paulo, quando iniciam as inscrições desse concurso, como é que está esse edital? Além do site, tem também outros meios para o pessoal acompanhar? Tem sim. Falando inicialmente sobre as inscrições vão do dia 19 de março até 11 de abril. São feitas exclusivamente pela internet, certo, através do site www.faperp.org.br/CMJP. FAPERP, né? É, FAPERP, com P mudo, sem E do final. É a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto. É uma fundação ligada ao Unesp, lá de São José do Rio Preto. E, além disso, o edital, claro, está também no site da Câmara, mas as inscrições são feitas por lá, a pessoa preenche seu cadastro e imprime um boleto e pode pagar em qualquer agência bancária. Só pode ser feita a inscrição no site ou pode vir na Câmara? Como é que... Não, essas inscrições, a FAPERP é responsável pela organização, pela avaliação do concurso, pela banca de exames também, e é feito exclusivamente pela internet. Está tudo terceirizado para ela. O que diz o edital? Quantas vagas? Bom, o edital que já está aí desde quarta-feira, dia 14, se não me engano, ele diz que são 28 vagas, distribuídas para nível médio e nível superior. No caso, 17 vagas são para servidores de escolaridade nível médio e 11 para os servidores de escolaridade nível superior. Vale ressaltar que para o nível médio existe ainda algumas subdivisões, como os cargos que são relativos à operação de TV e de áudio, que pede ainda, além do ensino médio, exige o registro na DRT, e o caso do cargo de técnico em informática, que além do nível médio existe também um curso técnico em informática. E o pessoal para a TV, por exemplo, vai ter quantas etapas o concurso? Só as provas ou vai ter alguma prática? Não, as provas são consideradas duas fases. Só que as duas fases são realizadas no mesmo dia. Por exemplo, tem a prova objetiva, que é de 60 questões, 60 testes, e tem uma prova discursiva, que no caso para o pessoal da TV é um estudo de caso. Então vai ser discursivo, mas não vai ser uma redação, como é para outros cargos. Ela, no caso, é um estudo de caso mesmo para falar sobre essa questão prática. São perguntas voltadas à função, né? É um estudo de caso, acho que vai ser uma coisa mais prática mesmo, para que a pessoa resolva aquele caso que vai ser dado. Paulo, e com relação à faixa salarial desse pessoal, desses cargos? Bom, o que consta hoje para nós o servidor efetivo da Câmara é regulamentado pela Lei 11.388, de 2008, que tanto regula a estrutura da casa, como também o plano de cargos, carreira e remuneração. E o que está lá, o servidor iniciante na casa, é enquadrado na classe A e no nível 1, seja de qual for a tabela. Então, na tabela de nível médio, que é o grupo de atividade média, o inicial hoje é de 1.264,63. E para o pessoal do nível superior, salvo engano, está 2.529 e mais alguns centavos. 87 centavos. 87 centavos. Então, ele é enquadrado aí nesse nível. E aí, com o decorrer do tempo, no plano de cargos, ele vai ter a sua progressão a cada 2 anos, por tempo de serviço, e também, caso tenha outras titulações, né, como, por exemplo, para o pessoal do nível médio, se tiver um curso já no nível superior, 2 anos depois, ele pode ser elevado à classe C, por exemplo, e ter um ganho salarial. E para o pessoal do nível superior já, se ele tiver uma especialização, ele também vai para a classe C.
só para dar um exemplo, mas existem outras variantes. Aqui o plano vai da classe A à classe E, do nível 1 ao nível 4. Ô Paulo, esse pessoal, por exemplo, televisão, que não tem experiência, mas é formado, tem DRT, o concurso vai exigir a experiência desse pessoal ou não? Não, o que está sendo exigido é a escolaridade de nível médio, mais o registro na DRT. Uhum. E aí cabe essa carteira cabe mesmo aos conselhos e à própria DRT a fiscalizar isso. Uhum. E algum outro critério ou outros critérios para participar desse concurso? Não, só Formação precisa nível superior. essa formação, para alguns casos, formação nível superior específica, por exemplo, como é o caso de consultor jurídico, que exige no caso do consultor jurídico tem, que além de ser bacharel em direito, precisaria do registro de classe, na Ordem dos Advogados do Brasil. E idem para o consultor contábil, que precisa do registro no CRC. Mas para os demais, já é mais ou menos isso que eu já falei em relação ao nível médio, sobre técnica informática, por exemplo, e os cargos de TV. E para o nível superior ainda tem para redator de atas, que é para qualquer formação em nível superior. E para consultor em comunicação social, que exige o bacharelado em jornalismo. E faixa etária do pessoal para participar? Tem que ter acima de 18 anos, como o resto de todo o concurso público no Brasil. E a idade é perder de vista, né? Aí é. Paulo, reforça aí os contatos e também os sites que o pessoal pode acompanhar e ler com mais cuidado o edital desse concurso. Ok. O site da Fundação, que é responsável pela organização, pela elaboração das provas e pelo exame, que é a FAPERP. Então, o site dela é www.faperp.org.br. O edital também está no site da Câmara, como você já falou no começo, www.cmjp.pb.gov.br. E quaisquer dúvidas, a FAPERP disponibilizou um chat, que é um costume dessa fundação, e também a pedido nosso, a gente queria algum ponto, e eles têm um chat que é o www.faperp.org.br/chat, e eles vão montar, já tem montado durante o período de inscrições, um post de informações que fica no Shopping Tambiá, na Livraria Nobel. O candidato pode ir lá e tirar quaisquer dúvidas. Existirá alguma reserva de vaga? Sim, o edital está previsto para ter duração, um concurso de duração de 2 anos, prorrogável por igual período, justamente porque será aberto o cadastro de reserva, haja vista que a Câmara realizou antes disso apenas um concurso em 2006 e muitos dos seus funcionários, ou seja, a Câmara tem 2 grandes grupos, digamos, de funcionários, ou 3. O pessoal que entrou no concurso após 2006, que entrou entre 2007 e 2009, e anterior a isso o grupo mais jovem vem de 88. Então hoje nós temos na Câmara um alto índice de pessoas se aposentando. Não à toa, para o cargo de técnico legislativo, dessas 5 vagas que estão sendo oferecidas, 4 não são de criação nem de pessoas que saíram do concurso recente, são de pessoas que se aposentaram. E além disso, durante o processo agora mesmo de elaboração da proposta, que foi enviada para a comissão de licitação, para que chegasse para escolher a organizadora, houve processo de aposentadoria e tem pessoas que já deram entrada nesse processo. Então, é muito provável que, tal qual no concurso passado, foi chamado mais gente, nesse concurso também pode ser que ultrapasse, nesse período de 2 anos. Paulo, após a pessoa passou no concurso, tudo ok, na primeira etapa, segunda, quando vai ser chamada? Bem, a princípio, via de regra edital, a Câmara tem 2 anos para chamar. No entanto, o presidente Durval Ferreira ressaltou durante a sua entrevista que a sua intenção era de chamar imediatamente. Ele ressaltou isso logo quando foi perguntado para alguns jornalistas em sua sala. E apesar de ser ano eleitoral, como o concurso está com a sua data prevista para ter a homologação do resultado no mês de junho, então ainda há a possibilidade, sim, de ele ser chamado de imediato. E foi na condição, agora não só de presidente da comissão do concurso, mas como presidente da Escola do Legislativo, a administração da Casa nos tinha perguntado sobre alguns cursos para receber essas pessoas. E nessa condição, nós havíamos falado mesmo que para a Escola do Legislativo é muito melhor capacitar o servidor durante esse período de recesso,
porque vai ter mais tempo. Então vai ser um tempo muito bom para esse pessoal. Então, sendo possível, o presidente falou que já seria de imediato, eu creio que pelo menos os 28 serão. Vai ter algum manual do concurso, alguma coisa? O manual que você fala em relação Dizendo o que vai ser aplicado na prova, o básico. Ah, certo. Bem, isso aí já consta no próprio edital. No anexo do edital consta o programa das provas. Existe a prova, ela é dividida em uma área de conhecimentos gerais, que cai língua portuguesa, noções de informática e noções de legislação municipal, no caso, o nosso regimento interno e a lei orgânica municipal. Isso é comum para todos os cargos. Existe ainda uma parte de conhecimentos específicos, também consta lá, para cada cargo tem o seu conteúdo. Reforça aí os locais de inscrições. Bom, na verdade, a inscrição é feita unicamente no site. Certo. Havendo quaisquer dúvidas, foi montado um posto no centro, que vai ficar em funcionamento durante esse período de inscrições. Eu acho que até vai se estender após o dia 11 de abril. E as pessoas podem tirar dúvida lá na Livraria Nobel, no Shopping Tambiá. E as inscrições feitas no site da FAPERP, que é o www.faperp.org.br. E é unicamente no caso por essa daí. Ele criou já uma página que é o www.faperp.org.br/CMJP. Mas já entrando no site principal vai ter links lá que vão levar o candidato à página específica da Câmara. O valor da inscrição? O valor da inscrição está de R$ 60 para quem concorrer a cargos de nível médio e R$ 80 para quem concorrer aos cargos de nível superior. Eu já vou antecipar aqui, antes de você dar uma olhadinha no site, as vagas. Assistente de estúdio 1, diretor de imagem 1 vaga, editor de imagem 1 vaga, operador de áudio 2 vagas, operador de câmera 3 vagas, técnico de contabilidade 1 vaga, técnico em informática 3 vagas e técnico legislativo 5 vagas. Isso aí, né? Agora, os cargos de nível superior são consultor contábil 2 vagas, consultor de comunicação social 3 vagas, consultor jurídico 4 vagas, médico 1 vaga e redator de atas 1 vaga. Né? Exatamente. Paulo, ele também é presidente da Escola do Legislativo, né? Aqui da casa. E como é que está esse trabalho lá, Paulo? Esse trabalho eu iniciei recentemente, no mês de novembro. Eu iniciei, na verdade, os 2 trabalhos, em decorrência do pedido de vacância de uma colega nossa, Fátima Telino. Competente? Competente Fátima Telino, que era minha colega na redação de atas também, e já presidia a Escola do Legislativo desde sua criação. E também presidia a comissão desse concurso, da qual eu era apenas membro. E lá na escola, desde que a gente assumiu, nós realizamos uma pesquisa aqui na casa para saber quais eram as necessidades iniciais. E aí nós detectamos algumas coisas e hoje a gente propôs já à diretoria-geral a elaboração de cursos que fossem, digamos, em modo anual, ou seja, que fosse obrigação da escola oferecer todo ano, que é o curso justamente do regimento interno e da lei orgânica. Há uma proposta da casa, houve recentemente uma oficina em parceria com o Interleges e com a Assembleia Legislativa, que foi elaborada por consultores do Senado Federal, a respeito de uma revisão do regimento interno e da lei orgânica. Então, isso deve ser implementado, esse curso, após o concurso, porque aí a gente já vai receber novos consultores jurídicos que vão nos ajudar nesse processo para que a gente possa implementar um curso regular. O que está previsto por enquanto a gente lançou uma ideia para a diretora-geral. O nosso projeto é a implantação pelo menos de uma sala aqui na escola, aqui na Câmara, na dependência da Câmara. Porque às vezes a escola teve que realizar alguns cursos fora daqui, teve que alugar, que seria uma sala, usar algum espaço lá no Centro Cultural. E a gente está pensando já em elaborar um curso com o nosso consultor de planejamento e finanças para a elaboração das LDOs. Isso voltado para o pessoal dos gabinetes. Atualmente mesmo a escola está com convênios com a Escola do Legislativo da Assembleia. Os cursos, inclusive, estão começando, as pessoas, o período de inscrição, a gente ainda está recebendo algumas inscrições. São cursos de idioma e curso também cursinho pré-vestibular e cursos supletivos, para o pessoal que ainda porventura não tem terminado o 1º grau ou o 2º. Além disso, a gente aqui valida as inscrições para o Interleges, que são os cursos
feitos à distância, feitos também lá no Senado, pelo Senado Federal, mas isso aí se faz pela internet. E temos ainda parcerias com instituições de nível superior. No momento, a gente gosta de parceria com o IESP, com a Maurício Nassau, e recentemente a gente fez uma parceria com o CE, o Centro de Ensino, que funciona na FESP, a universidade lá no Shopping Manaíra, para alguns cursos de pós-graduação. Qual é a função específica, as atribuições da escola do Legislativo Municipal, da Câmara Municipal? A função dela? De acordo com o regimento interno dela, que foi aprovado já em 2008, ela tem 4 programas. Nesses 4 programas, serve justamente um para capacitar o servidor da casa, que é um dos programas. O outro programa serve para formação política cidadã, que é também para abrir para a sociedade, questão mesmo da lei orgânica e da lei orçamentária que a gente está pensando. Um terceiro programa é o programa de convênio com instituições de nível superior, para trazer também um objetivo da gente, inclusive nesses convênios futuros, dar um incentivo e de ver se a gente consegue colocar um site para publicação de matérias, que eu falo, de artigos científicos, de estudantes que têm o poder legislativo como objeto. E o outro programa é o programa de aproximação com o ensino fundamental e médio, que esse tem mais dificuldade de levar a Câmara mesmo para as escolas. Isso decorre um pouco da dificuldade por ser uma casa política, de saber assim, quem é que vai para lá. Então, a gente não pode escolher alguns critérios técnicos, às vezes está entrando às vezes, em algumas áreas onde determinado vereador tem mais popularidade. Mas o que é que está sendo feito com isso é dando apoio ao Centro Cultural para receber essas crianças, esses adolescentes aqui e mostrar um pouco do poder legislativo para esses estudantes. O Paulo Eduardo, ele já passou, né? Ele, inclusive, é formado nessa área de letras e de comunicação também. Comunicação. E o Paulo, que tem muita gente que não sabe como é que funciona a Câmara Municipal. Né? E tem um setor aqui chamado setor de atas. Não é verdade? Toda a sessão, ela é transmitida pela TV Câmara, mas ela é também documentada através do pessoal que faz trabalho na ata, né? Quer dizer, tudo que o pessoal fala, o vereador fala na sessão, é tudo transcrito, né, Paulo? Como é esse trabalho? Bom, o núcleo de redação de atas, hoje, e já há um bom tempo, na verdade não é um trabalho de transcrição, conforme mesmo tem lá na regulamentação da profissão, é para pegar, no caso, o ponto central dos discursos e também elaborar todos os registros dos fatos, ou seja, as aprovações de requerimentos, registrar os pedidos de questão de ordem e também, é claro, as votações das matérias. Eu posso dizer que não é... Inicialmente, a gente sabe que uma ata, a gente tem assim como base uma coisa muito resumida em relação a uma página, mais ou menos. E isso, com o decorrer do tempo aqui, e sobretudo com a implantação da TV Câmara, os discursos foram ficando mais longos e a ata foi seguindo, de certa forma, isso. E é muito importante porque como a Câmara não consta na estrutura da Câmara no setor de taquigrafia, a ata foi absorvendo algumas funções que eram exclusivas de um setor de taquigrafia. Então, hoje, a gente tem essa mescla. Por exemplo, uma sessão que tenha, por exemplo, 6 oradores e não tenha sequer ordem do dia, não tenha uma votação, vai dar mais ou menos uma ata de 13, 14 páginas. Não vai estar 100% do que o vereador falou, mas vai estar uma grande parte. Não à toa ela é lida no outro dia. Geralmente esse trabalho tem sido bem recebido pelos vereadores, já visto que a gente não recebe muitas retificações em relação ao conteúdo do texto. Raramente eles pedem para retificar. É verdade. Toda a fala do vereador, né, escrito. Aí, quer dizer, no final do trabalho, você também tem com garantia agora, né? Tem a gravação no computador, né? Para você voltar se realmente aquela frase foi correta, você escreveu. E, Paulo, como é que você vai entender depois a garrancheira sua ou do pessoal que vai escrever apressadamente? Para escutar e escrever. Bom, atualmente a maioria... Desculpa, eu falo garrancheira no modo de dizer. A maioria dos servidores que lá estão, acho que já fazem direto no computador. Eles têm um método próprio. Como eu falei, como não é 100%, nesse método, primeiro a gente chama de apanhado, faz um primeiro apanhado e já cada um mais ou menos tem o seu código. Depois, mesmo ainda sem reescutar, já é possível
fazer um trabalho que a gente chama de um processo de retextualização, que é o quê? Que é transformar a linguagem oral na linguagem escrita. Porém, essa retextualização, como eu disse, ela não é um processo perfeito, porque não vai 100% para lá. Às vezes até algumas hesitações que a gente tem na oralidade, como repetições, coisas de pensamento, como a pessoa ficar parando ou né, que às vezes tem. E se for um gago, aí que é difícil. Então, isso tudo é cortado já. Depois, havendo algumas dúvidas, e às vezes há muitas dúvidas em relação, por exemplo, a números. Quando aqui o vereador fala muito dos valores de investimento, essas coisas, então tudo isso sempre é revisto, por isso que fica lá gravado, tudo direitinho. E outra coisa também, já acontece aqui nem tanto, né, na Câmara, mas do presidente, quem estiver dirigindo, mandar tirar expressões que não condizem, né, com o decoro parlamentar, né? Isso quando... É importante dizer que isso às vezes acontece, mas aqui também é raro, porque é muito raro. Primeiro porque os vereadores, em geral, tratam mesmo o pessoal da oposição com o pessoal da situação, eles têm um trato, eu diria, muito cortês um com o outro. Mas, mesmo quando chega aos debates mais acirrados, o vereador tem, é regimental isso, também é constitucional, ele tem todo o direito de expressar a sua opinião da maneira que quiser. Muitas vezes, quando sai uma expressão um pouco mais, digamos, mais agressiva, às vezes até o próprio orador, ele concorda em trocar uma coisa. Ou então depois ele na frente ele ratifica, né? Então ele estava, né? Até porque quando você por acaso atacar alguma coisa de honra, falar o nome de alguém que não seja politicamente, existe uma das partes da sessão que, pra você ter uma ideia, quase não existe, não consta praticamente em ata, porque raramente acontece, chama das explicações pessoais, que é justamente se alguém falar da honra do outro, falar de uma coisa pessoal. Então, isso é muito raro aqui. Vez ou outra isso acontece, mas é coisa assim, no semestre acontece poucas vezes. Paulo, para a gente finalizar a entrevista, reforça aí a data de inscrição para esse concurso da Câmara e alguma coisa mais que você queria acrescentar, lembrar o pessoal. Ok, as inscrições vão de 19 de março até 11 de abril, feitas exclusivamente pela internet. Importante que o candidato imprima o boleto bancário e aí esse boleto vai ter um prazo para que ele seja pago. É importante dizer também que o boleto bancário tem um dia a mais do que a inscrição, ou seja, a pessoa pode se inscrever até o dia 11 de abril, mas o boleto bancário pode ser pago ainda no dia seguinte. Também é importante dizer que o período de inscrições não há intenção nem por parte da Câmara, nem por parte da FAPERP de prorrogar, dado que a gente quer realizar esse concurso na data certa para que ele seja concluído em junho. É um pedido que foi feito pelo presidente para que seja encerrado ainda em junho. Então não vai ter esse prazo a mais para se inscrever. As inscrições feitas exclusivamente pela internet, www.faperp.org.br/CMJP. Só mais uma perguntinha, Paulo. O local da aplicação das provas, onde vão ser os locais? Ok, isso daí vai ser divulgado no edital extra. Sim. Torçamos para que seja o segundo edital, que não haja nenhuma retificação até lá. Mas haverá, depois das inscrições, existe um prazo para que a FAPERP receba a documentação do banco, do pagamento, e que ela possa consolidar a quantidade de inscritos, que isso vai variar, e aí é lançado um edital de convocação para as provas. E nele aí ele vai ser informado. Paulo Eduardo, muito obrigado pela entrevista, por essas dicas aí do concurso, né, e também da Escola do Legislativo, e também das atas. E parabéns pelo trabalho na Escola do Legislativo, viu? Obrigado, felicidade. E a você, o nosso muito obrigado, até a próxima.